Seja muito bem-vindo ao 7º episódio da Revista Estar Bem em podcast. Nossa convidada de hoje é a historiadora Lilian Tavares, que vai falar com a gente sobre cinema e sobre as diversas plataformas que entregam grandes produções para o público. Em Caminho das Pedras, nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura dos cristais. Estar Bem no Cinema traz um grande sucesso, protagonizado por Paul Newman e Robert Redford, que recebeu inúmeras premiações. Você não imagina como é importante ter a sua companhia. Continue com a gente. Querido ouvinte da Revista Estar Bem, isso mesmo que você ouviu. Você que era nosso leitor da Revista Estar Bem na versão impressa, agora pode contar conosco na versão digital, em podcast. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, um novo episódio para você. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas, estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. O nosso principal objetivo é trazer para você, ouvinte da Revista Estar Bem em podcast, assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. E quando falamos em bem-estar, falamos também em arte e cultura. Hoje a nossa convidada é Lilian Tavares, graduada em História, apaixonada por cinema e também pelo universo geek. Ela é criadora da página Colecionismo Maravilha no Instagram, onde compartilha fotos de sua coleção pessoal, composta por mais de 300 itens da Mulher Maravilha, personagem da qual é fã. Lilian, seja muito bem-vinda ao podcast da Revista Estar Bem. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao convite de vocês para participar desse episódio do podcast da Revista Estar Bem, para falar de um assunto que eu amo, que é o cinema. Lilian, como você analisa a mudança de hábito da população em relação às novas plataformas de divulgação de filmes e séries? Bom, respondendo a sua pergunta, as formas de consumir cinema passaram por importantes transformações nos últimos anos. Posso pegar como exemplo aqui os anos 90, em que o meio mais rápido para nós assistirmos aos lançamentos eram o próprio cinema, ou esperar que esses filmes fossem lançados nas locadoras. E é interessante dizer que, apesar de toda a comodidade que nós temos hoje em dia, eu fico feliz por ter vivenciado o auge das locadoras ali nos anos 90, e apesar de ainda ser criança nesse período, o meu irmão chegou a trabalhar em algumas locadoras, e isso contribuiu para que eu tivesse uma vivência maior nesses lugares. E assim, eu percebia que alguns hábitos eram comuns aos frequentadores. Por exemplo, pegar as caixinhas dos filmes para ler as sinopses, no caso ainda e o VHS. Também pedir sugestões para os atendentes, nós conversávamos com outros clientes, enfim. Tudo isso, na minha opinião, fazia parte do processo de vivenciar o cinema, né? Mesmo tendo essa boa lembrança, obviamente, com o passar do tempo, a forma de consumir cinema foi se modificando, até porque nada é estático, tudo vai se modificando, e na indústria do entretenimento não seria diferente. E aí a grande virada, na minha opinião, no que diz respeito, como eu falei, ao consumo do cinema, se deu por meio dos serviços de streaming, sendo a Netflix aí o grande carro-chefe dessa mudança. A Netflix ela foi fundada ali no final dos anos 90, mais precisamente em 1997, mas somente 10 anos depois, em 2007, ela começou a disponibilizar os filmes por streaming. E aí, inicialmente, ela distribuía conteúdos, disponibilizava conteúdos de terceiros, mas com o passar do tempo passou a investir fortemente em produções próprias. E como nós podemos ver hoje em dia, tem atraído cada vez mais atores, diretores, produtores aí de renome, como a Charlize Theron, Chris Hemsworth, Fernando Meirelles, que dirigiu o filme Dois Papas, Martin Scorsese com O Irlandês, dentre tantos outros. E é bem interessante perceber que a Netflix começou a ganhar uma notoriedade também nas grandes premiações do cinema.
E aí um dos maiores exemplos disso recentemente ocorreu com o filme Roma, dirigido pelo Alfonso Cuarón, que recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme na edição da premiação em 2019. E o sucesso da Netflix e outras plataformas de streaming se dá por meio da grande aceitação do público por esse tipo de serviço e se dá principalmente pelo fato de nós termos um grande catálogo, aí falando da Netflix, de todas em geral, mas a Netflix ainda com uma maior evidência nesse sentido, no que diz respeito ao grande catálogo que possui de filmes, séries também, enfim. E assim, você no caso tem, além desse grande catálogo, dessa disponibilidade de vários títulos, você paga um valor fixo por mês e tem acesso a tudo. Diferente do cinema, que nós pagamos um ingresso para assistir a uma sessão específica. Se bem que em 2020 tem dois aspectos aí bem interessantes de serem destacados. Primeiro, com relação ao que eu falei agora, que no cinema você paga pelo ingresso, e aí você tem direito a assistir aquela sessão. Houve uma mudança em 2020, uma tentativa, veremos como isso vai se dar aqui no Brasil, mas isso foi feito fora, no serviço de streaming da Disney, o Disney Plus. Por conta da pandemia do coronavírus, os cinemas foram fechados e, assim, a demanda por esse tipo de serviço, pelos serviços de streaming, foi muito grande, aumentou bastante por conta disso, que era a única forma que as pessoas poderiam ter acesso a conteúdos novos. E houve uma tentativa do Disney Plus em fazer o lançamento de Mulan, do filme Mulan, o live action. E, no caso, você pagava um valor específico, foi $30. Era cobrado $30 e a pessoa tinha acesso ao filme, poderia assistir por meio da plataforma, por um período, agora eu não me recordo ao certo, se 24, 48 horas, enfim. E foi algo que deu certo, porque não tinha como lançar o filme, como muitos foram adiados, por conta da pandemia, alguns aspectos aí mesmo, pós-pandemia, podem se modificar nesse sentido. As plataformas de streaming ganharem ainda mais importância por conta disso, porque normalmente os filmes são exibidos no cinema e, posteriormente, disponibilizados em outras plataformas, são lançados em DVD, enfim. Isso ainda acontece, são lançados em DVD, mas vão para outras plataformas. Mas com essa tentativa e o êxito do lançamento de Mulan no serviço de streaming, onde você tinha que pagar um valor à parte, ele não fazia parte inicialmente do catálogo, pode ser que isso se torne algo mais comum. Ou que os filmes não demorem tanto tempo também para serem disponibilizados, conforme eles são lançados no cinema, tem um período maior para que eles possam ir para outras plataformas. Quem sabe esse período agora diminua. Na minha opinião, 2020 foi bem significativo nesse sentido, para que as plataformas de streaming ganhassem ainda mais evidência. E não tenho dúvidas que isso é algo que vai permanecer. Lilian, como uma apaixonada por cinema, você poderia dar sugestões de filmes aos nossos ouvintes? Filmes que sejam inseridos nos gêneros de comédia, ação e também comentar sobre eles? Bom, e falando de serviços de streaming, eu vou indicar alguns filmes que estão disponíveis em plataformas, como Netflix, Amazon Prime Video, enfim. Porém, eu não vou especificar aonde esses filmes estão disponíveis. Eu recomendo que vocês façam uma pesquisa, por quê? No momento da gravação desse podcast, esses filmes estão disponíveis em determinadas plataformas, só que acontece, com o tempo, eles podem sair do catálogo, podem migrar de uma plataforma para outra. Então, dependendo no momento em que você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que eu dê essa recomendação, está em determinada plataforma e não está mais. Esclarecimentos feitos, vamos às dicas. Bom, inicialmente eu vou indicar 2 filmes que transitam nos gêneros de drama e comédia. Um filme que eu gosto bastante, que se chama Um Senhor Estagiário, que foi dirigido pela Nancy Meyers, que também dirigiu filmes como Alguém Tem que Ceder e O Amor Não Tira Férias. E o filme aí tem como 2 grandes estrelas a Anne Hathaway e o Robert De Niro. Falando sobre a trama, a Anne Hathaway, ela interpreta a personagem Julie Austin, que é uma mulher empreendedora que possui um bem-sucedido site de venda de roupas.
Porém, a sua empresa decide iniciar um projeto de contratação de idosos como estagiários. E cabendo a ela trabalhar com Ben Whittaker, que é o personagem interpretado pelo Robert De Niro, um homem viúvo com cerca de 70 anos e que deseja dar um novo sentido à sua vida. Bom, o filme, como eu falei inicialmente, eu gosto bastante, porque, apesar de ele não possuir elementos inovadores, ele trata de questões importantes, como papéis de gênero e como são tratados e vistos os idosos pelos mais jovens. Aspectos que, na minha opinião, precisam ser questionados e debatidos, com o objetivo de repensá-los. E já que ainda existe um caminho a ser percorrido aí no que diz respeito à igualdade de direitos e oportunidades, independente do gênero, idade, etnia, enfim. Então, eu acho um filme bacana porque ele traz questões importantes e que podem suscitar boas discussões posteriormente. O segundo filme, Green Book, O Guia, que foi indicado a 5 estatuetas no Oscar 2019 e ganhou nas categorias de melhor filme, roteiro original, ator coadjuvante, para Mahershala Ali. E eu gosto também bastante desse filme e vou falar um pouquinho para vocês sobre a trama. O filme ele conta a história do Tony Lip, ou Tony Vallelonga, que é interpretado pelo ator Viggo Mortensen, um segurança ítalo-americano. Ele é contratado para ser motorista do Dr. Don Shirley, que é o papel do Mahershala Ali. Ele é um pianista negro, de classe alta. No caso do Tony Lip, ele é contratado para ser o motorista do Don Shirley durante uma turnê pelos Estados Unidos. E para eles realizarem a viagem, eles devem seguir o Green Book, que dá título ao filme, ou no caso, Livro Verde em português, que é uma espécie de guia que indicava os poucos hotéis, restaurantes e bares que eram seguros para os afro-americanos. E no caminho eles precisaram, aprender a lidar com as diferenças e preconceitos, tanto na relação com os outros como entre eles mesmos. Uma história bem interessante e assim, eu acho que o grande ponto, o ponto alto do filme são as atuações do Viggo Mortensen e do Mahershala Ali, sendo o Mahershala Ali premiado, como eu falei para vocês, com o Oscar de melhor ator coadjuvante. E assim, a química entre eles é inegável, é muito interessante. Ali o choque da forma da qual cada um como eles pensam. Então é bem interessante você ir acompanhando isso durante o filme, como essa relação entre os dois se dá, é muito bacana. Mas é interessante também dizer que o filme, na época do lançamento, enfim, ele causou algumas polêmicas, porque membros da família do Don Shirley chegaram a dizer que a amizade entre o motorista e o pianista nunca existiu. O filme ele é baseado em fatos reais, mas houve essa questão. Independente do que é verdadeiro ou não, eu gosto bastante do filme, por conta das atuações, como eu falei para vocês. E eu acho que o filme ele traz uma lição sobre a importância da empatia, aí contribuindo a empatia para a quebra das barreiras impostas pelo preconceito. Então isso fica evidente em vários momentos do filme. Na minha opinião, o filme mostra que uma pessoa, sim, ela pode se tornar melhor quando ela se dispõe a enxergar e principalmente respeitar as diferenças. Então, são 2 filmes aí, transitam pelos gêneros, como eu falei, de drama e comédia, mas eu acho interessante justamente porque ambos suscitam reflexões importantes. Vai muito além de uma ficção, por assim dizer, vai muito além do filme. Bom, agora eu vou falar de um gênero que particularmente eu gosto muito, que é o gênero de super-heróis. E vocês podem até questionar, mas tem esse gênero, um gênero de super-heróis? Esses filmes não seriam de aventura, filmes como do Capitão América, Homem de Ferro? Mas na minha opinião, não. Aí, no caso, principalmente por meio do universo cinematográfico criado pela Marvel, é inegável que esses filmes criaram um gênero próprio. Então, não se encaixam meramente no gênero de aventura, né? Então, é bem interessante acompanhar esse processo aí com os filmes da Marvel, os filmes da DC Comics também. E nos últimos anos ficou muito claro que o mundo dos super-heróis pode e deve transcender as páginas dos quadrinhos, porque tem muitas histórias interessantes e que sim merecem ganhar as telonas. E aí eu vou dar 2 dicas para vocês aqui de 2 filmes que se tornaram bastante representativos. E vocês vão entender o porquê. O primeiro deles não poderia ser diferente, é Mulher Maravilha.
O filme foi lançado em 2017 e foi dirigido pela Patty Jenkins. Bom, o filme, ele conta a história de origem da Mulher Maravilha, mas antes de se tornar a Mulher Maravilha, ela era Diana, princesa das Amazonas, e ela vivia em uma ilha paradisíaca com mulheres guerreiras. Mas quando um avião caiu no local e o piloto começa a contar, no caso ele conta sobre um enorme conflito que está acontecendo no mundo exterior, a Diana decide deixar o seu lar a fim de lutar no mundo dos homens, pois ela acredita que pode acabar com a ameaça que causa todas as guerras. O filme é representativo por várias razões, e dentre elas é o primeiro filme de super-heróis moderno, protagonizado por uma mulher. Outro aspecto muito interessante foi a escolha da atriz Gal Gadot, porque inicialmente muitas pessoas torceram o nariz para essa escolha. Ela já tinha feito um dos filmes Velozes e Furiosos, mas não era tão conhecida a ponto das pessoas, a maioria, concordar. Muitas não concordaram. Porém, foi interessante, porque após a aparição dela no filme Batman vs Superman e aí posteriormente no filme Solo, foram decisivos para mostrar que a escolha não poderia ser mais acertada. Gal Gadot é muito carismática, ela consegue trazer todos os elementos e valores da Mulher Maravilha, ela consegue passar isso, sabe? Então, nas várias cenas, seja na ação, seja no drama, ela incorpora mesmo a Mulher Maravilha, então é incrível. Aquela atriz que você vê e você fala, realmente é a Mulher Maravilha. Eu também não a conhecia muito na época que ela foi escolhida, mas eu preferi esperar e ver o que ela entregaria, e eu não poderia ficar mais satisfeita. E tem também um aspecto interessante, que foi a escolha de uma diretora, no caso a Patty Jenkins, para dirigir o filme. E também não poderia ser uma escolha mais acertada, porque, na minha opinião, um olhar feminino para a condução do filme foi fundamental para que ele se tornasse o sucesso que foi e ainda mais representativo. E é legal dizer também que o filme ele arrecadou mais de 800 milhões de dólares na bilheteria mundial e abrindo os olhos dos produtores, mostrando que sim, as pessoas querem ver filmes com protagonismo feminino, heroínas. E assim, Mulher Maravilha aí foi um marco porque abriu caminho com certeza para outros filmes como Capitã Marvel, Viúva Negra. Ainda teremos muitos filmes aí protagonizados por heroínas. E sim, nós queremos ver isso. Bom, e o segundo filme, também muito importante no quesito representatividade, chegando também a indicações e premiações no Oscar, que foi o Pantera Negra, dirigido pelo Ryan Coogler. Então, falando um pouquinho sobre o filme, ele conta a história do príncipe T'Challa, vivido pelo Chadwick Boseman, que após a morte do pai dele, ele retorna para Wakanda a fim de ser coroado como novo rei. E ele recebe aí o apoio da irmã Shuri, que é vivida pela Letitia Wright, da chefe de guarda Okoye, da Naiguriria, e do seu grande amor Naki, a Lupita Nyong'o. E ele parte em busca do Ulysses Klaue, que é vivido pelo ótimo Andy Serkis, o sempre ótimo Andy Serkis, que ele roubou, o personagem, de Wakanda, parte do Vibranium, que é um metal extremamente valioso, e que nas mãos erradas pode se tornar uma grande ameaça. Hein? Uma história bem interessante, que vai aí para as questões relacionadas à aventura, no gênero, no caso, é o gênero de super-heróis, mas tem uma parte principalmente da aventura, da ação, do drama, é bem legal, ele abrange aí também vários gêneros. E no caso, o personagem do Pantera Negra, ele fez a estreia dele no filme Capitão América, Guerra Civil, mas não demorou muito para que ele ganhasse um filme solo, e não poderia ser uma escolha mais acertada. O filme arrecadou mais de $1 bilhão de bilheteria. Isso se dá além da ótima história, tem um ótimo elenco, citei aqui alguns dos atores principais, a história, como eu falei, a representatividade também. Então, são vários elementos que juntos criaram um excelente filme. E um destaque, além dos atores que eu citei, impossível não citar, é o Michael B. Jordan, que vive o vilão Killmonger. E o filme, como eu falei também, ele concorreu a 7 estatuetas no Oscar, incluindo melhor filme, o que é algo, assim, muito interessante, porque normalmente os filmes de super-heróis, por mais que eles sejam aclamados pelo público, maioria das vezes, eles não chegam a indicações melhor filme, enfim, no máximo ali efeitos visuais, mas o Pantera Negra transcendeu esse limite
E ganhou, no caso ele concorreu às 7 estatuetas e ganhou nas categorias de melhor figurino, direção de arte e trilha sonora. Esses são os filmes que eu escolhi indicar para vocês, pois para mim eles trazem elementos inspiradores, reflexivos, poderia indicar muitos outros aí, principalmente no gênero de super-heróis, que particularmente eu adoro. Lilian, muito obrigada por sua participação na Revista Estar Bem e podcast. Nós esperamos contar com você em próximas oportunidades. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite e eu espero que os ouvintes gostem das dicas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Você gostou desse assunto? Você gostaria de falar com a Lilian Tavares, comentar sobre as sugestões que ela nos deu? Então acesse o nosso site, revistaestarbem.com.br. Ainda as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram ou então o nosso canal no YouTube. Vai ser um grande prazer contar com a sua participação. Fique com a gente, a nossa programação continua. Pensamentos, reflexões, prosa, poesia. Aqui cabe um pouquinho de tudo, que tenha significado, que seja leve, que seja belo. Era uma vez. Um monge e seus discípulos andavam por uma estrada quando avistaram uma ponte. Viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. Imediatamente, o monge correu pela margem do rio, entrou na água e tomou o bichinho em suas mãos. Quando o trazia para fora, o escorpião o picou. Devido à dor, o homem deixou-o cair novamente no rio. Foi então que o monge pegou um pequeno graveto de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem do rio e, mais uma vez, colheu o escorpião e o salvou. Satisfeito, o monge voltou à ponte e juntou-se aos seus discípulos. Eles, que haviam assistido à cena, o receberam perplexos e penalizados. Um deles então falou: Mestre, deve estar doendo muito, mas por que você foi salvar esse bichinho tão ruim e venenoso? Ele que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele retribuiu a sua ajuda. Picou a sua mão. Ele não merecia a sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários de seu discípulo e respondeu com serenidade. O escorpião agiu conforme a sua natureza, e eu agi de acordo com a minha. Esta parábola nos faz refletir sobre a melhor maneira de compreendermos e aceitarmos uns aos outros. Ouça agora Elementos da Natureza, uma série criada para você conhecer um pouco mais sobre as influências de alguns elementos naturais e como pode aproveitá-los para o seu bem-estar. Nesta primeira temporada, vamos conversar sobre os elementos mais antigos e perenes do nosso planeta: as rochas, gemas e cristais. Começa agora o Caminho das Pedras. Em quase todos os episódios eu falei sobre cristais, mas afinal de contas, o que são cristais? A palavra cristal vem do grego kristallos, que quer dizer gelo, e foi aplicada há cerca de 2000 anos para se referir ao quartzo incolor, que os antigos acreditavam que fosse água congelada, sob um frio tão intenso que não descongelaria mais. Atualmente, o termo cristal é usado para qualquer sólido, homogêneo, natural ou artificial, com estrutura interna tridimensional organizada, ou seja, com uma forma geométrica definida. A forma externa dos minerais é então consequência de sua estrutura interna. Existe uma regularidade na disposição dos átomos que formam unidades tridimensionais que se repetem, formando um sistema cristalino.
Eu vou citar alguns cristais para você visualizar. Por exemplo, a rocha halita, aquela que eu já mencionei que dá origem ao sal do Himalaia. Ela tem os átomos de sódio e cloro organizados em unidades na forma tridimensional de cubos. Então você imagine um átomo de sódio, uma bolinha, e um átomo de cloro, outra bolinha. E essas bolinhas ligadas por palitinhos formando uma estrutura de caixinha, uma caixinha quadrada. Isso é um cubo, o formato de um dado. Então, nos vértices, você teria esses átomos organizados nessas mini estruturas de caixinhas, de cubos, repetidos inúmeras vezes. Essa é a estrutura cristalina da rocha halita. O diamante também tem essa estrutura cristalina em cubos, mas ele é formado apenas por átomos de carbono, que é o mesmo tipo de átomo que forma o carvão. O carvão não tem nada de cristal, mas sob condições de grande temperatura, 1300, 1500 graus, lá nas camadas mais inferiores da lava, grande pressão e após milhões de anos, 45 milhões de anos ou mais, os átomos de carbono formam essa estrutura cristalina de cubos. O terceiro cristal para você visualizar é o quartzo, o nosso velho conhecido. Ele tem suas moléculas de dióxido de silício, que é SiO2, organizadas na forma de prismas, com base hexagonal, ou seja, a base desse prisma tem 6 lados. Então, essas caixinhas de prismas se repetem várias e várias vezes. Você deve estar se perguntando, e o vidro? O vidro também é formado por dióxido de silício, mas não tem estrutura tridimensional definida, e por isso o vidro não é um cristal, e sim um sólido amorfo. Ele é formado por uma mistura líquida de dióxido de silício, carbonato de sódio e carbonato de cálcio. No episódio anterior, eu comentei sobre a obsidiana e suas propriedades. Na verdade, a obsidiana, que tem uma cor negra azulada, é um vidro vulcânico, um sólido amorfo formado por mais de 70% de dióxido de silício, com origem na lava. Boa parte dessas informações eu trouxe do site do Museu de Minerais, Minérios e Rochas, Heinz Ebert. O link está na descrição do podcast. Esse museu tem um espaço dedicado às crianças que é muito interessante, com várias atividades para entender geologia, tem coleção de minerais e até modelos de sistemas cristalinos para imprimir e montar. É bom até para a gente entender. O caminho das pedras fica por aqui. Como você pode ver, as pedras têm o seu lado de espiritualidade, mas também tem muita ciência. Na próxima semana, mais assuntos super interessantes sobre as rochas. E cristais, claro. Até lá! Quem não gosta de receber um carinho, ainda mais quando é personalizado? Costura Criativa Artes da Dre apoia nosso projeto. Para você que também adora a sétima arte, está no ar Estar Bem no Cinema. Butch Cassidy and Sundance Kid é um filme de 1969, com direção de George Roy Hill. É um western cheio de ação com os astros Paul Newman e Robert Redford, que interpretam dois amigos inseparáveis que vivem de assaltar trens e bancos. Quando os dois são caçados por todo o país, resolvem ir para a Bolívia, passando por situações inusitadas.
O filme foi um enorme sucesso de bilheteria, arrebatou várias premiações. Entre 1970 e 1971, ganhou o Oscar, BAFTA, Globo de Ouro e Grammy, em diversas categorias, como melhor roteiro original, melhor edição, fotografia, melhor trilha sonora, filme, melhor diretor, melhor ator para Robert Redford e melhor atriz para Catherine Ross, que interpreta sua namorada na história. A canção Raindrops Kept Falling on My Head, com B.J. Thomas, venceu o Oscar de melhor canção original. O portal Adoro Cinema destaca uma curiosidade. O personagem Sundance Kid foi oferecido e aceito pelo ator Steve McQueen. Com isso, Butch Cassidy seria o primeiro filme em que Paul Newman e Steve McQueen estrelariam juntos. Até que houve um problema de qual nome apareceria primeiro nos créditos do filme. Como ambos estavam no auge de suas carreiras, surgiu a proposta de que os nomes aparecessem antes do título. Paul Newman concordou imediatamente com a ideia, mas McQueen viu a proposta como um truque e resolveu declinar do papel. E você, o que achou dessa substituição por Robert Redford? Conte pra gente. Estar Bem no Cinema fica por aqui. Até a próxima! E chegamos ao final de mais um episódio da Revista Estar Bem em podcast. Você pode interagir conosco, é muito fácil. Acessando o nosso site revistaestarbem.com.br, no link Contato, nos envie a sua dúvida ou sugestão. Você também pode utilizar as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e também o nosso canal no YouTube. É muito importante contarmos com a sua participação. Em nosso próximo episódio, uma entrevista especial sobre Novembro Azul e os cuidados com a saúde do homem, com o Dr. Manuel Ramos, médico urologista. Nós contamos com a sua companhia. Fiquem com Deus, um grande beijo e até lá! Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo pra você ir além. Revista Estar Bem.